Pessoal da Santa Amada Igreja com a paz do Senhor Jesus. As igrejas que estão em Israel, as igrejas que estão na Palestina, as igrejas que estão na África, na Europa, na Ásia, na América do Norte, na América Central, na Oceania, na Antártida, no Brasil, nas Alagoas. Pai do Senhor. A paz de Cristo. As igrejas que estão na América do Norte, América Central, América do Sul, Oceania, a Antártida, o Brasil, as Alagoas. E as igrejas que estão em cada fazenda, em cada chácara, as igrejas que estão em cada sítio, em cada povoado, as igrejas que estão na minha cidade maribonense, as igrejas que estão glória a Deus, galera. Obrigado, Senhor. As igrejas que estão no Matão, acima de Maribondo ali, e as igrejas que estão em cada bairro de Viçosa nessa manhã, dia 5/5/2017, nessa sexta-feira, dia do amor. Toda sexta-feira a igreja celebra a paixão de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque em João 10, o Senhor diz assim: o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Aleluia. Oh, glória a Deus e aleluia. Porque o Senhor, Ele é lindo, querido, e maravilhoso e belo. Toda honra, toda glória seja dada ao Pai, no mais alto dos céus, em nome do Senhor Jesus. Meus queridos, nessa manhã tão linda, tão maravilhosa, trazendo uma mensagem da Santa Mãe Igreja, né? Através da Bíblia da Nova Jerusalém, em nome do Senhor Jesus. Essa palavra eu recebi no dia 31. Todas as pessoas pedem uma palavra no dia 31. Eu também recebi uma palavra no dia 31. Dia 31 de 2016. Eu pedi uma palavra a Deus e Deus me deu a mensagem. Deus me deu a palavra. Que coisa linda. Deus é assim. Ele é fiel em tudo que faz. E o Senhor é misericordioso com a sua mensagem. Ele não faz exceção de pessoas. A paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor. A paz de mim. A paz do Senhor. Nessa manhã tão linda, tão maravilhosa e tão bela. Glória a Deus. Vamos dar a paz do Senhor, né, irmão? A paz do Senhor aos irmãos. Tem alguns irmãos que às vezes tá com o coração fechado, não dá a paz. Às vezes tá com vergonha, às vezes tá com timidez, às vezes não conhece. Mas a gente tem que levar a paz, né? Tem que levar a paz. Jesus disse a palavra, né? Jesus falou bem claro na sua palavra. Está escrito. Ele manda a gente dar a paz. Ele manda a gente fazer isso. Ele manda a gente dar a paz. Né? Ele manda a gente dar a paz. Né? Quando você for para uma casa, salve a paz. Salve a paz do Senhor. Não é isso que ele manda a gente fazer? Sim ou não? Sim. Lucas, capítulo 9. Lucas capítulo 9. Que diz assim, né? Oh, glória. Lucas capítulo 9. Versículo 1 ao 6.
O versículo 4 diz assim: em qualquer casa em que entrades, permanecer ali até vos retirar do lugar. Lucas capítulo 9, versículo 4. Em qualquer casa em que entrades, permanecer ali até vos retirar do lugar. Quanto àqueles, que não vos acolheres, ao sair da cidade, sacudi a poeira de vossos pés em testemunho contra eles. Eles então partiram, indo de povoado em povoado, anunciando a boa nova e operando curas por toda parte. Deixa eu ler os versículos tudinho. Lucas capítulo 9, versículos do 1 ao 6. Missão dos apóstolos, missão dos 12, que diz assim: convocando os 12, deu-lhe o poder e a autoridade sobre todos os demônios, bem como para curar doenças, e os enviou a proclamar o reino de Deus e a curar. E disse-lhes: não leveis para a viagem nem bastão, nem alfaiate, nem pão, nem dinheiro, tampouco tenha 2 túnicas. Em qualquer casa em que entrades, permanecer ali até vos retirades do lugar. Quanto àqueles que não vos acolheres, ao sairdes da cidade, sacudam a poeira de vossos pés em testemunho contra eles. Eles então partiram, indo de povoado em povoado, anunciando a boa notícia e operando curas por toda parte. Lucas capítulo 10, versículo do 1 ao 20, que diz assim: a palavra do Senhor, em nome de Jesus, para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim diz a palavra do Senhor, no versículo 4 também. Versículo 4 também. Oh, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Toda honra, toda glória seja dado a Ti, no mais alto dos céus, em nome de Jesus, para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lucas, capítulo 10, versículo 4, você diz assim: não leveis bolsa, nem alvagem, nem sandália, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em qualquer casa em que entrades, dizeis, primeiro, paz a esta casa. E se lá houver um filho de paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão voltará para vós. Lucas, capítulo 10, versículo 5. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro paz a esta casa. E se lá houver um filho de paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão voltará a vós. Então essa é a ordem. Deus, ele manda a gente, e pregar, enviou os 12 apóstolos e enviou depois mais 70. Na Bíblia evangélica fala 70, na Bíblia católica fala 72. Mas vamos ler a palavra que a gente vai ler nessa manhã em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ler a palavra de Hebreus. Essa palavra está toda igreja. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Hebreus, capítulo 10. O tema dessa palavra é o versículo 36, que diz assim: de fato, é de perseverança que tendes necessidade, para cumprires a vontade de Deus e alcançardes o que Ele prometeu. Esse é o tema dessa palavra. Vamos ler essa mensagem em nome do Senhor Jesus.
para a honra e para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. O título segundo a Bíblia da Nova Jerusalém é Sacerdócio de Cristo. E o título no capítulo é Ineficácia dos Sacrifícios Antigos. Diz assim a palavra do Senhor. Leitura do livro dos Hebreus, capítulo 10, versículo 1 ao 39. Possuindo apenas a sombra dos bens futuros e não a expressão própria das realidades, a lei é totalmente incapaz, apesar dos mesmos sacrifícios sempre repetidos, oferecidos sem fim a cada ano, de elevar à perfeição aqueles que se aproximam de Deus. Se não fosse assim, não se teria deixado de oferecê-los, se os que prestam culto, uma vez por todas purificados, já não tivessem nenhuma consciência dos pecados. Mas, ao contrário, é por meio deste sacrifício que anualmente se renova a lembrança dos pecados. Além do mais, é impossível que o sangue de touros e bodes elimine os pecados. Por isso, ao entrar no mundo, ele afirmou: Tu não quiseste sacrifício e oferenda, tu, porém, formaste-me um corpo. Holocausto e sacrifício pelo pecado não foram do teu agrado. Por isso eu digo, eis-me aqui no rolo do livro, está escrito a meu respeito. Eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Assim eles declaram primeiramente sacrifício, oferenda, holocaustos, sacrifício pelo pecado, tu não os quiseste, e não te agrada. Trata-se no templo bem de oferendas prescritas pela lei. Depois, ele assegura: eis que eu vim para fazer tua vontade. Portanto, ele abroga o primeiro regime para estabelecer o segundo. E graças a esta vontade é que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo, realizada uma vez por todas. Li do versículo 1 até o versículo 10. Vou ler do versículo 11 por diante agora. A eficácia do sacrifício de Cristo. Um títulozinho que tem. Todo sacerdote se apresenta a cada dia para realizar suas funções e oferecer com a paz do Senhor frequências os mesmos sacrifícios, que são incapazes de eliminar os pecados. Ele, ao contrário, depois de ter oferecido um sacrifício único pelos pecados, sentou-se para sempre à direita de Deus
e então espera que seus inimigos venham a lhe servir de escabelo para os pés. De fato, com esta única oferenda, apareceu, meu filho, levou à perfeição e para sempre os que ele santifica. É isso que também nós atesta, é isto o que também nos atesta o Espírito Santo, porque depois de ter dito: eis a aliança que realizei com eles depois daqueles dias, o Senhor declara: pondo as minhas leis nos seus corações e escrevendo-as na sua mente, não me lembrarei mais dos seus pecados, das suas iniquidades. Glória a Deus. Li o versículo 11 até o 17, até o 18. Vou ler o versículo 19 até o 25. Transição é o título. Sendo assim, irmãos, temos toda a liberdade de entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Nele temos um caminho novo e vivo, que Ele mesmo inaugurou através do véu. Quer dizer, através da sua humanidade. Temos um sumo sacerdote eminente construído sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos, então, de coração reto e cheio de fé, tendo o coração purificado de toda má consciência e o corpo lavado com água pura. Sem esmorecer, continuemos a afirmar a nossa esperança, porque é fiel quem fez a promessa. Velemos um pelos outros, para nos estimulamos a caridade e as boas obras. Não deixemos nossas assembleias como algum costuma fazer. Procuremos antes animarmos-nos sempre, mas à medida que vedes o dia se aproximar. Perigo da apostasia. Perigo da apostasia. Versículo 26 ao 31. Pois se percamos voluntariamente e com pleno conhecimento da verdade, já não há sacrifício pelos pecados. Aguardamos apenas um julgamento tremendo e o ardor de um fogo que consumirá os rebeldes. Quem transgride a lei de Moisés é condenado à morte, sem piedade, com base em 2 ou 3 testemunhas. Podeis então imaginar que castigo mais severo ainda merecerá aqueles que causou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, no qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Nós já conhecemos com efeito quem é que diz: a mim pertence a vingança, eu que retribuirei, e
E ainda o Senhor julgará o seu povo. Quão terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Versículo 32 ao 35. Motivos de perseverança. Lembrai-vos, contudo, dos vossos primórdios. Apenas haveis sido iluminados. Suportaste um combate doloroso. Era às vezes apresentados como espetáculo, debaixo de injúrias e tribulações. Outras vezes, vós tomáveis solidário daqueles que tais coisas sofria. Daqueles que, né? Vós participastes com efeito do sofrimento dos prisioneiros e aceitaste com alegria a expoliação de vossos bens, certo de possuir uma futura melhor e mais durável. Não pecais, pois a vossa segurança, que tamanha recompensa merece. Aleluia, glória a Deus. Chegamos no tema, pertinho do tema. Agora chegamos bem, ou seja, cheguei em cima do tema. Oh, glória, aleluia. Esse é o tema. Aleluia. Versículo 36 ao 39. A fé perseverante. O título que está aqui. Esperança escatológica. Versículo 36, que é o tema, que diz assim: de fato é de perseverança que tendes necessidade para cumprir a vontade de Deus e alcançades o que Ele prometeu. Porque ainda um pouco, muito pouco tempo, e aquele que vem chegará, e Ele não tardará. Glória a Deus, a paz do Senhor. O meu justo, aleluia, glória a Deus. O meu justo viverá pela fé, mas se esmorecer, nele não encontrarei mais nenhuma satisfação. Nós não somos desertores para a perdição, somos homens da fé para a conversão da nossa vida. Diga a glória a Deus. Diga obrigado, Senhor. Diga toda a honra, toda a glória seja dado ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, lá no céu, na terra e nos infernos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que a santa palavra do Senhor, ela perdoe os nossos pecados e ela nos conduza à vida eterna. Meu Pai, meu Deus, muito obrigado por essa palavra tão linda e tão maravilhosa nessa manhã, tão linda e tão bela, porque o Senhor é Deus e não existe outro Deus igual a esse Deus tão lindo e tão maravilhoso. Querido, eu vou meditar um pouquinho mais você aqui. Você vai meditar todo, o capítulo todo, eu também vou meditar o capítulo todo. Mas eu vou ler aqui de explicação do meu entendimento, e você tem de ter o seu entendimento, que é o mesmo do meu. O meu entendimento que eu entender essa palavra é o mesmo seu entendimento. Não tem essa ideia de as pessoas dizerem assim: se você entende de um jeito, eu entendo do outro. Isso é conversa, isso é mentira de Satanás. Isso é mentira do diabo, isso é mentira do tipo sujo, isso é mentira do feiticeiro, porque o pensamento do Pai é o pensamento do Filho. O pensamento do Filho é o pensamento do Espírito Santo. Você entendeu? O pensamento de todos os anjos é o mesmo pensamento do Pai, é o mesmo pensamento do Filho e é o mesmo pensamento do Espírito Santo. Quando a gente lê a palavra, quando você lê a palavra, quando eu leio a palavra, a gente entende a palavra como é para ser entendida.
a gente entenda a palavra como é para ser entendida. Como iniciou a igreja primitiva, Atos capítulo 2, ali iniciou a igreja primitiva. A primeira. Atos capítulo 2 inicia a igreja de Cristo, aqui na terra, pregando a mensagem para o mundo, pregando a mensagem para toda criatura, como fala em Atos capítulo 1. Foi assim que o Senhor fez com os apóstolos. Mateus capítulo 28, Marcos capítulo 16, Lucas capítulo 24, João capítulo 20, Evangelho segundo São João capítulo 21. A chegada de Jesus está nos evangelhos, nos 4 evangelhos. Mas a igreja que começa, que recebe o Espírito Santo, para a gente entender aqui, Jesus só batizou João no Espírito Santo, só João. Porque quem batizou Jesus no Espírito Santo foi o Pai, não foi João Batista. João Batista batizou Jesus para a remissão dos pecados. Não foi no Espírito Santo que João Batista batizou Jesus. O Pai que está lá em cima batizou Jesus no Espírito Santo. A mesma coisa. Os apóstolos não batizam ninguém. A mesma coisa, os apóstolos não batizam ninguém. Os apóstolos só estão ali só para fazer, né, o simbolismo. Mas quem batiza no Espírito Santo é Cristo. É Jesus que batiza no Espírito Santo. Lucas capítulo 24, versículo 49. Aleluia. Glória a Deus. Eita Jesus da glória, como o Senhor é lindo. Querido, a igreja, ela está precisando de perseverança em cima da promessa que Deus fez. A promessa é para os judeus e para os filhos dos judeus. A promessa é para Abraão. A promessa é para Isaac. A promessa é para Jacó. A promessa é para Israel, que é o próprio Jacó, e para os filhos deles. A promessa é para um povo de longe, que Deus chamar. Atos capítulo 2, versículo 37 e 39. Aleluia. E aqui o livro do Hebreus, essa palavra eu pedi a Deus no dia 31 de 2016, todo mundo pede uma palavra, eu também pedi uma palavra a Deus. Eu disse, Senhor, eu quero uma palavra. Todo mundo no final do ano pede uma palavra, eu também quero uma. Aí o Senhor me deu essa daqui, em Hebreus capítulo 10. E ele disse, não fique só para você, passe para a igreja. Aleluia. A fé perseverante. Eu vou meditar esse pouquinho aqui, diz assim. A esperança escatológica. Versículo 36. De fato, é de perseverança que tendes necessidade, para cumprirdes a vontade de Deus e alcançardes o que Ele prometeu. O que é que a igreja está precisando? De perseverança. Perseverança aonde? No batismo no Espírito Santo. Marcos, capítulo 16, versículo 16. Mateus, capítulo 10, versículo do 20 ao 22. Mateus, capítulo 24, versículo do 1 ao 14. A igreja está precisando de perseverança naquilo que recebeu de Cristo. Perseverar nas promessas de Jesus. Porque os profetas, os patriarcas, eles perseveraram na promessa do Pai. Deus prometeu aos patriarcas, Deus prometeu aos profetas e a promessa se cumpriu. A promessa é Jesus. Agora Jesus, falando pelo Pai, ele vai fazer uma promessa para os apóstolos. E para aqueles que acreditam nos apóstolos, João capítulo 17, Jesus se santifica, santifica os apóstolos e santifica aqueles que vão crer nos apóstolos. Então, essa palavra de perseverança, é preciso que a cada dia você que já é batizado, você que já é batizada, você que já recebeu a promessa, é preciso a gente também levar essa promessa para aqueles que ainda não receberam a promessa. Porque a promessa precisa ser levada para todos. E a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 10
No versículo 37 diz assim: porque ainda há um pouco, muito pouco tempo, e aquele que vem chegará, e ele não tardará. Segunda carta de São Pedro, capítulo 3. Primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo do 13 ao 18. Apocalipse, capítulo 1, versículo do 1 ao 7. Capítulo 22, versículo do 6 ao 21. Porque ainda há um pouco, muito pouco de tempo, e aquele que vem chegará, e ele não tardará. Ele não vai tardar. Pedro diz que Deus está tendo só paciência com os homens, porque ele não quer perder nenhum homem, ele quer que todo homem chegue ao conhecimento da palavra. Deus está tendo só paciência com os homens, mas ele quer que todos os homens cheguem ao conhecimento da palavra. Não é isso que está falando o apóstolo Pedro? No capítulo 3, na segunda carta de São Pedro, no capítulo 3, no versículo 8 por diante, é assim que está falando. Lê lá essa mensagem. O meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. Mas se esmorecer nele, não encontrarei mais nenhuma satisfação. Abacuque, capítulo 2, versículo 3 e 4. Romano 3, versículo 17. O meu justo viverá pela fé. Nós não somos desertores. Paulo exortando. Com certeza é Paulo, essa carta é de Paulo. Eu já estou me convencendo que essa carta aos Hebreus é de Paulo. Eu não sei você, mas eu estou me convencendo. Eita, Jesus da glória. Nós não somos desertores para a perdição, somos homens da fé para a conversão da nossa vida. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9. Fique com essa linda e bela mensagem de Hebreus, nessa linda e bela manhã, em nome do Senhor Jesus. E vamos proclamar o Evangelho da Santa Mãe Igreja, em nome de Jesus. Vamos cantar assim, em nome do Senhor. Vamos cantar para terminar esse momento de oração, em nome de Jesus. Vamos cantar esse hino aqui pra gente, olhando para o sol. E vamos cantar esse hino. Cantar esse hino com Eliane Ribeiro. Eliane Ribeiro? É? Eliane Ribeiro? Parece que é Eliane Ribeiro, né? É quase assim. Ô, Glória! Ô, Glória! Não é indiferente a sua dor. Deus te entende. Quer te envolver de amor. Diga obrigado, Senhor. Deus te vê. Não é indiferente. Não é indiferente a sua dor. Deus te entende. Quer te envolver. Quer te envolver de amor. Ele quer te fazer feliz. Tem muitos planos. Tem muitos planos de amor pra ti. Basta confiar. Esperar. E ele agirá. Basta só poder esperar. Ele quer te fazer feliz. Tem muitos planos. Tem muitos planos. Ele tem muitos planos para a igreja, querido. Deus, ele tem muitos planos para a igreja dele. Saber esperar. Espera no Senhor. Espera no Senhor como um sol ali, ó. Espera no Senhor. Não é indiferente. Não é indiferente a minha dor. Deus me entende. Quer me envolver de amor. Quer me envolver de amor. Deus me vê. Não é indiferente a minha dor. Não é indiferente a minha dor. Deus me entende. Deus me entende.
Vai, Senhor! Glória a Deus! Basta só esperar. Ele quer te fazer feliz. Tem muitos planos e sonhos pra ti. Basta confiar. Saber esperar. Deus, Ele te vê. Ele está te vendo, querido. Deus, Ele está te vendo. Do mesmo jeito que a gente está olhando para esse sol aí, porque o sol é uma faísca do poder de Deus. O sol só é uma faísquinha do poder do Senhor. Esse sol que a gente está vendo aí, faz de conta que é Deus olhando para a gente. Faz de conta que é Deus olhando para você. Porque o sol, ele é luz. Ele foi criado para iluminar o dia. E o que a palavra está dizendo é que a gente espere no Senhor. Fique na santa paz do Senhor em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todas as igrejas que estão em Israel, na África, na Palestina, na Europa e na Ásia, na América do Norte, na América Central e na América do Sul, na Oceania, na Antártida, no Brasil e em cada cidade das Alagoas, e principalmente na minha cidade marimbonense, em nome de Jesus, em cada chácara, em cada fazenda e em cada bairro de Viçosa. Fique com a santa bênção do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Lembre-se que a igreja somos nós, os seres humanos. Deus não habita em tempo de pedra, como fala o nosso e lindo pregador, mártir da igreja, o primeiro mártir da igreja, depois de Cristo e João Batista, ou seja, né? Porque o primeiro mártir foi João Batista, preparando o caminho do Senhor, mostrando Jesus Cristo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1. Aí foi o primeiro mártir da igreja professando a fé em Cristo Jesus. Quer dizer, os profetas e os patriarcas já faziam isso, né? Já professava a fé em Deus, mas não sabia e não conhecia Jesus. João Batista aponta Jesus. João Batista também não conhecia Jesus, como ele mesmo afirma. Ele diz que não conhecia Jesus, mas ele veio batizar em água para que todos conhecessem Jesus. Essa foi a missão de João Batista, apontar o Cordeiro, apontar aquele que tirou o pecado do mundo. Foi a missão dele, ele fez a missão dele, ele apontou, ele só fez apontar. Preparou o povo e apontou o Messias. Apontou a Cristo, glória a Deus. E fique na santa paz do Senhor em nome do Senhor Jesus, olhando para esse sol lindo e maravilhoso, como está em Atos capítulo 7, lá o testemunho de Estevão, né? O primeiro mártir da igreja, depois de João Batista e Cristo. Fique na santa paz do Senhor, um beijo no coração em nome de Jesus. Nessa manhã, dia 5/5 de 2017, uma sexta-feira, que o amor de Deus possa irradiar o seu coração, em nome de Jesus. Eita, Senhor da glória.